Estamos de volta com o programa Em Pauta com o Solivaldo, que é diretor-presidente das Indústrias Home. Solivaldo, o senhor estava falando de carga tributária, né? Isso, todo empresário reclama da carga tributária nesse país. O senhor acredita que a solução venha de imediato ou os empresários vão sofrer mais algum tempo com isso? A gente acredita que, infelizmente, não é de curto prazo. Eu acho que precisa uma negociação muito grande com a sociedade, com os políticos, para realmente eles entenderem que esse é um problema que hoje pode criar condições ruins para o futuro. Porque hoje o Brasil, apesar de todo o problema que a indústria passa, a economia está bastante vigorosa. Mas é aquilo, nós precisamos entender o que nós estamos plantando para o futuro. Eu acho que os Estados Unidos, a Europa, eles não entenderam no momento que eles estavam com a bonança, o que eles estavam preparando para o futuro. Então eu acho que nós temos que aprender isso. Nós temos necessidade de fazer uma simplificação da carga tributária. Uma coisa simples, né? A nossa empresa na Alemanha agora, nós temos 1/5 do tempo de uma pessoa para cuidar da carga dos assuntos tributários. Porque lá tem 3 impostos. São 3. Ou é o imposto de renda, ou é o equivalente ao nosso ICMS, o IVA, e o de propriedade. Mais nada. Não existe nenhum outro imposto. E as alíquotas são muito conhecidas. Então é muito fácil de você calcular e pagar. No Brasil, francamente, eu não sei qual é a quantidade de impostos, mas eu encho numa mão facinho, duas mãos. Cada ano surge um imposto novo. Impostos. Então, hoje nós temos quase 30 pessoas só cuidando de imposto. Então, o que está saindo de produto para eu vender? Não sai nada. Né? Então, existe uma necessidade da gente simplificar o imposto. E essas pessoas, na hora que a gente simplificar o imposto, essas 30 pessoas vão estar fazendo outra coisa produtiva, porque o país vai se tornar mais competitivo e nós podemos exportar mais. Ao contrário, eu preciso de gente com conhecimento para trabalhar, de novo, é o capital humano para fazer as coisas funcionarem. Então, é muito importante que a sociedade e que os políticos entendam que num determinado momento não vai ter jeito. Nós temos que plantar o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e tudo mais, num país que realmente vá ter sobrevivência de longo prazo. Não vamos repetir os erros que a Europa e que os Estados Unidos cometeu. Então eu acho que esse é um ponto muito importante que tem que se preocupar e tem que pelo menos simplificar. Num primeiro momento, eu acho que é muito difícil diminuir a carga tributária, porque a diminuição da carga tributária passa através do ganho de produtividade do governo. Então, eu acho que se ele simplificasse, ele já ia ganhar. Num determinado momento futuro, em ganho de produtividade, ele tem condição, efetivamente, de diminuir. Mas só de simplificar já era um ganho absurdamente descomunal. Primeiro foi os têxteis que reclamaram da concorrência desleal dos produtos asiáticos. Os calçadistas, agora também o ramo metal mecânico, que a China e os países asiáticos estão produzindo máquinas para concorrer com preços bem inferiores no nosso país, né? Isso não é legal, não é moral, mas está acontecendo no Brasil. Infelizmente isso acontece, né? E efetivamente a gente também, de alguma forma, algum dos nossos negócios às vezes sofre um pouco mais esse tipo de problema. Tem máquinas, muitas vezes, que são concorrentes às nossas máquinas, que se você pegar a máquina que vem lá da Ásia em especial, mas não é só da Ásia, mas especial da Ásia, colocar numa balança e falar, olha, tem 1000 quilos essa máquina, né? Aí você vai em qualquer ferro velho, aqui sucateiro, vai lá e fala, eu quero comprar o mesmo valor, eu quero comprar 1000 quilos de sucata, né? O preço da máquina às vezes é menor do que o preço da sucata. É uma coisa claramente de que existe coisas estranhas por detrás
de toda essa rede asiática que a gente não consegue entender. E tem muito empresário comprando essas máquinas. Infelizmente, né? Tem muito empresário comprando essas máquinas, mas o que a gente observa é uma coisa bastante interessante. O primeiro momento, o empresário comprou essa máquina, mas agora esse empresário, ele não está comprando a máquina, ele está comprando o produto que ele fazia. Ele importa o produto, então ele não está comprando nem a máquina lá fora mais, ele está transferindo a produção lá para fora, transferindo o emprego lá para fora. Então nós temos na ABIMAC, nós temos em diversas associações de classe lutado bastante contra essa vamos dizer assim, exportação de emprego. Nós não concordamos, nós somos brasileiros, nós entendemos que temos que produzir aqui no Brasil e vamos continuar brigando para que isso aconteça. A mesma coisa que comprar um produto pirata, né? Um CD pirata, a pessoa vai colocar no aparelho dela, logo vai dar problema no aparelho. Compra-se uma roupa que não é falsificada, a mesma coisa, né? E isso que o Brasil, as autoridades do nosso país acabam fechando os olhos para um problema tão sério que acaba causando desemprego dentro do nosso país. A Home está se posicionando de tal forma que nós queremos distanciar dessa produtor de baixa qualidade. Então, a recém-compra, que no dia 31 de janeiro passado a gente fez de uma empresa alemã chamada Bucher Weber, é uma empresa de 120 anos de existência, sempre nessa área de máquinas e ferramentas. Ela é considerada no mundo aquela de maior nível tecnológico. Então, se a gente hoje focar num exemplo paralelo, né, a Bucher Weber é uma Ferrari em máquinas e ferramentas. É exatamente isso, ela realmente é um nível totalmente de alta tecnologia. E para uma empresa chegar lá, ela não consegue chegar do dia para a noite. E o nosso entendimento na compra da Bucher Weber, não em curto prazo, mas em médio prazo, é de pegar os produtos da Home que nós produzimos aqui no Brasil e elevar a qualidade para um patamar melhor para fugir dessa briga desse produto de baixa qualidade. Que o nosso produto já é de muito boa qualidade. Mas indo um pouco mais para a tecnologia, com a experiência que a gente vai adquirir, com a compra dessa empresa lá, vai permitir de melhor posicionar, de melhor qualificar o produto nosso daqui do Brasil. Eu acho que, inclusive em termos de Brasil, deveria ter, em todos os segmentos, ter uma questão da qualidade, em termos de um selo de qualidade relativo a tudo. A empresa paga em dia, a empresa deposita o 13º, faz isso, fundo de garantia, está em ordem, tem um selo de qualidade. Aquela empresa que não faz isso, não teria o selo de qualidade. Mas, infelizmente, isso não acontece. É muito difícil, né? Seria o ideal, o senhor concorda comigo? Seria ideal, mas é muito difícil realmente de se colocar. Já existe coisas, né, que o governo... por exemplo, toda a parte de imposto, né? As empresas que recolhem adequadamente os impostos e em dia, como é o caso da Home, a gente tem um atestado do governo que realmente a gente cumpre com nossas operações. Então, quando existe uma concorrência do governo, nós somos obrigados, como todas as empresas que são dessa natureza, dessa forma, de apresentar essa documentação dizendo que nós cumprimos com todas as nossas obrigações. O problema é que muitas vezes vem um produto lá de fora e que esse produto vem e que não tem obrigação de apresentar o mesmo tipo de documento. Então, é uma disparidade. Enquanto no Brasil um custo trabalhista é de mais... Quer dizer, o funcionário, né, ele vê no bolso dele uma quantidade, sei lá, R$1.000, né? O custo dele para a companhia, pagando os impostos, pagando todas as contribuições, é mais de outros 1.000, é mais de 1.000. Se ele recebe 1.000, a empresa paga provavelmente 2.000, 2.200 no total do custo, né? Se você vai em países, em outros países, isso às vezes é 20%, quer dizer, o governo paga, o funcionário recebe 100 ou 1.000 e a empresa desembolsa na realidade 1.200. Então
essa estrutura de custo precisa ser revista. Então, nós falamos um pouco da reforma tributária. Nós precisamos ter uma reforma trabalhista. E uma reforma trabalhista que beneficie o funcionário nosso, o trabalhador, o nosso colaborador. E não o contrário, mas deixando realmente que se gaste mais efetivamente esse dinheiro. Então, essa reforma trabalhista tem que beneficiar a empresa para dar competitividade para ela ir lá fora, para ela ser competitiva lá e aqui, e ao mesmo tempo dar a melhor condição para o nosso trabalhador. Nós achamos que isso é possível. Não há conflito nisso. Eu acho que precisamos, todos nós, empresários, trabalhadores, visualizar que o mundo está mudando e que nós temos que nos reposicionar para, de novo, esse futuro que vem. Eu não quero que meus filhos, que meus netos vivam um momento que nem a Europa vive hoje. E, infelizmente, na